Meu nome é Matheus Martim Bianco Bauer, tenho 27 anos. Eu sou auxiliar administrativo no registro de imóveis da Quinta Zona de Porto Alegre. Também resido na Zona Norte de Porto Alegre, no bairro Jardim Sabará. Meus primeiros contatos com luta livre se deu na luta livre brasileira, ainda lá pelo final dos anos 90 ali. Eu brinco que o Michel Serdã, da Gigantes do Ringue de São Paulo, me deve algumas horas de sono, porque domingo tinha um programa dele que passava em algum canal da net de São Paulo, mas que pegava assim na net. E eu ficava até de madrugada para assistir lá 2, 3 lutas dos Gigantes do Ringue. E um belo dia, sei lá, cancelaram o programa, não me avisaram. E eu fiquei uns 2 domingos indo dormir mega tarde esperando e não teve mais o programa. Também vi algumas coisas do Trovão, da Abra Lully, né? O Trovão foi famoso porque participou de programas de televisão. Mas bem no início mesmo ali dessa parte dos anos 90 ali eu acompanhava, eu assistia, achava legal, mas não era uma coisa que, sabe, eu via todo dia. Era raro às vezes conseguir ver na TV alguma coisa. Aí eu comprei meu PlayStation 1 e veio junto um jogo, SmackDown 2. SmackDown 2, sim, foi o que oficialmente me botou na luta livre. Eu e o André o Ogro, a gente jogava direto lá em casa, montava personagem, montava os bonequinhos, jogava muito direto. E aí, jogando esse jogo, a gente começava a ver os vídeos de introdução, que era vídeo da WWE mesmo, né? Que tinha no jogo. E descobri depois um programa que era aqui de Porto Alegre, que era o Arena Radical, se eu não me engano. Que era comandado pelo Márcio Reginato, que depois foi até se mudou para a Argentina para se envolver um pouco mais com luta livre. Depois atualmente ele é árbitro de boxe e de algumas outras artes marciais. E entrei em contato com o Márcio Reginato através de e-mail. Isso eu devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos, acho que por aí. E aí conversei com o Márcio, a gente trocou umas ideias, trocamos alguns e-mails. Eu começava nesse programa que dava no Poa TV, o Arena Radical. Ele passava vários vídeos que ele conseguia de luta livre, da WWE, de coisas também no Japão. Às vezes eram lutas inteiras, às vezes eram só alguns recortes de lutas, de golpes, melhores golpes. Então passei a conhecer ali. Depois, quando o YouTube estourou, a gente começou realmente a assistir um pouco mais pelo YouTube. E o Márcio Reginato nos apresentou, me mandou o contato, né, na verdade, do Alexandre Shaolin, que era um lutador ele é amigo do pessoal do Ring 12, que era a luta livre aqui de Porto Alegre. E lá eles chamavam agora, né, o pessoal que ia entrar ia ser os Titãs do Ringue. Então entramos lá, eu, o André o Ogro, o Ismael, que é o Frank Rocco, e o Edu entrou um pouquinho depois, se eu não me engano, mas pouco tempo depois. Então a gente começou a treinar nós juntos e bom, ficamos ali acho que um ano e pouco, a gente parou um pouco com os treinos, depois retomou. A gente treinava sexta-feira de noite lá na Assis Brasil, na antiga Scorpion Gym ou Scorpion Academia, perto do estádio do Zequinha, a gente treinava lá. E era um espaço muito bom de tatame, um dos maiores espaços que eu já treinei. Mas enfim, devido a algumas diferenças, algumas coisas que a gente queria fazer, a gente acabou saindo um pouco depois. Mas eu fiz minha estreia contra o Sombreiro Voador na luta livre, num evento que teve lá num aniversário infantil, lá na Zona Sul, em Belém Novo. E lá eu estreiei contra o Sombreiro Voador, o André o Ogro estreou contra o nosso professor na época, o Escorpião Negro, o Jorge Lamotte. E foi uma experiência bem legal, assim. Foi horrível a luta, foi péssima, foi uma porcaria. Mas foi uma experiência legal. Bom, enfim, a gente decidiu romper laços com eles e tentar tocar a gente, treinar a gente do jeito que queria. A gente não sabia muito bem onde ia parar, mas a gente sabia que a gente não ia querer ficar do jeito que estava lá nos Titãs do Ringue. Então a gente saiu, o professor Jorge Lamotte na época saiu com a gente também, e a gente conseguiu um espaço em Alvorada para treinar, também sexta-feira à noite. Então era uma época bem complicada, porque o pessoal saía do serviço, assim, ia até Alvorada, de Porto Alegre a Alvorada, tinha que pegar um ônibus metropolitano. E depois a gente voltava, tipo, 10 e pouco da noite também, tipo, na sexta-feira, sabe? Em vez de estar querendo ir para algum lugar, fazer alguma coisa, a gente voltava de um treino lá Era um ginásio que tinham construído em Alvorada. Ele era aberto nas laterais, assim, e tinha uma parte só que era mais ou menos fechada, a gente treinava ali. Montava os tatames e treinava ali.
Como era muito longe para a maioria do pessoal, né, para quase todo mundo, quase todos que lutavam na verdade eram de Porto Alegre, eu consegui uma academia perto de casa. E a gente começou a treinar lá aos sábados, só aos sábados. A gente se reunia lá das 10 ao meio-dia, ou do meio-dia às 2, não, era das 10 ao meio-dia, depois acho que a gente alterou o horário, se eu não me engano. Treinamos lá por um tempo também. Depois saímos de lá e fomos para uma outra academia que era um pouco mais perto da CIS Brasil, que era mais perto para quem vinha, né? Da CIS Brasil era mais perto. Mas lá durou muito pouco, era um espaço menor, reduzido, com um teto bem baixo. Treinamos só um pouquinho lá e depois saímos. E aí viemos para o centro. Aí no centro a gente realmente achou que ia conseguir mesmo arrecadar pessoal de diversas partes, de região metropolitana, poderiam vir de trem. No centro de Porto Alegre passa todos os ônibus, então a gente acabou indo treinar no centro. Um pouco antes da gente ir para o centro foi quando a gente estabeleceu o nome SW. Até então a gente queria chamar de Porto Alegre Hardcore Wrestling. Chegamos a fazer alguns logos, alguns esboços de logo, mas aí eu fiz uma pesquisa muito ampla assim no Google e no YouTube, digitando todas as siglas que a gente tinha de ideia. E todas as siglas que já existia alguma federação de luta livre a gente cortava. E aí no final, lá a gente numa reunião escolhemos, por que não SW? Gostei, pá, pum, foi SW, ficou. E ali fechou o nome. Na época o Cid editava os vídeos, então a gente pegava mais vídeo de treino, ele também fez os logos, e só esse último agora que a gente está usando atualmente, que é o preto e roxo e branco, que não foi ele. Mas foi uma época muito divertida, foi uma época muito legal, assim. Esse foi desde o meu contato até onde eu iniciei na SW. Foi uma época de muito sacrifício de sexta-feira e sábado, de muita dor, com algumas lesões, com algumas coisas que a gente ainda não sabia fazer muito bem. Mas foi uma época bem legal, foi bem divertido, assim, não me arrependo de nada. Primeiro show da SW que eu me lembro oficialmente foi um festival do Japão, um Anime Buzz Festival do Japão, se eu não me engano, 2013 ou 2012, agora eu não me lembro, eu acho que 2013. E nós nos apresentamos em tatames ainda. Eu lembro que foi complicadíssimo de levar, porque os tatames não entravam direito no carro, porque eles eram muito grandes para entrar no carro. Então, a gente teve que fazer 2, 3 viagens com os tatames meio apertados. A gente ainda não tinha nossos tatames, nós pegamos emprestados do dono da academia, que nos cedeu os tatames emprestados. Fizemos duas viagens de carro do centro até o ginásio da Brigada, onde era o Anime Bus. Aí largamos os tatames lá, voltamos, pegamos o resto. Aí montamos rapidinho na hora lá e fizemos uma apresentação bem, né, mais ou menos assim. Mas foi legal, já tinha algum princípio de storyline, de alguma coisa que queria se montar, então não foi só luta por luta. A gente tentou contar alguma história, ainda que bem amadoramente, mas depois a gente teve que dar uma limpada, a gente teve que levar também em 2 viagens de novo de carro no final da tarde de domingo lá na academia. Tivemos que dar uma limpa. Eu lembro que eu fiquei limpando com um pano, porque manchou, sujou alguma coisa do tatame, da viagem, enfim, da sola do calçado que a gente usava. Sujou alguma coisa, eu fiquei limpando lá, tentei limpar de tudo que é jeito, saiu um pouco, outro pouco não saiu. Mas acho que foi 2013, esse primeiro show da SW no Anime Bus. O primeiro show com ringue da SW foi no Madrugada Dura na Queda, isso foi 2015, abril de 2015. E foi a primeira vez que a gente tinha comprado o ringue, mas não tinha montado ele. Então foi a primeira vez que a gente foi descobrir como é que a gente ia montar ele. Enfim, a nossa sorte foi que o nosso show ele ia acontecer só de madrugada. Na madrugada de sábado para domingo, próximo das 2 da manhã. O Gasômetro ia exibir um filme de luta livre antes, ia fazer um madrugadão. Acho que o filme ia ser exibido perto da meia-noite e pouco. E quando acabasse o filme, o pessoal ia descer para o nosso show. Isso foi no 2º andar do Gasômetro. Bom, para começar, a primeira estrutura do ringue que a gente tinha, ela era como se eram 2 jogos da velha enormes, só que o jogo da velha com vários ferros na vertical, colados com ferros na horizontal, 2 dessas, pesadíssimas, e as madeiras não eram tábuas, as madeiras eram placas de madeira enorme de grande, horrível de carregar, aquilo era um peso maldito. Era sempre muito chato de carregar aquilo, tanto o ferro quanto as madeiras. Então a gente foi descobrir como montava, parafusar aquilo, chave para isso, para apertar, não entrou direito, o ringue já era usado.
como é que bota, como é que monta, bota essa placa, parafuso as madeiras. Foi uma mão. Como a gente estava fazendo o nosso primeiro show, a gente estava montando o ringue pela primeira vez, a gente não tinha ainda ideia exatamente, a gente tinha uma ideia da dimensão dele, mas não exatamente quanto. Então, coube que a gente comprou as lonas e uma costureira foi lá no gasômetro medir pra gente para fazer a lona e a saia do ringue, e ela foi fazer no dia, na tarde. Então, eu lembro que começou... Ela foi lá perto, acho que da 1h, meio-dia, 1h, do sábado, mediu e a gente levou as coisas de carro até o ateliê dela, que era no centro, na Galeria do Rosário. E a gente ela começou a costurar a lona uma na outra. E eu lembro que faltou tecido, acho que pra saia. E já era alguma coisa perto de sábado, 3h. As lojas do centro já estavam de tecido todas fechadas. Eu lembro, foi muito engraçado, porque eu saí correndo atrás de lona e achei uma loja aberta na Pinto Bandeira, a única, já era perto de 3h, e comprei o que faltava lá para poder emendar no que tinha com a saia que ficou faltando. Comprei na hora lá e tava numa correria, assim, tem que dar tempo, eu tenho que comprar, eu tenho que ir. E aí eu sei que eu tinha estacionado o carro no centro e tava correndo, assim, eu falei, eu tô muito estressado. Eu vou pegar uma casquinha aqui, porque tava muito quente. Pegar uma casquinha para dar uma relaxada. Aí comprei uma casquinha ali no centro, alguém vendendo ali. E quando eu tava indo com as coisas, assim, atucanado de coisa, né? Querendo chegar logo para dar tempo, comendo aquela casquinha com sacola na mão, uma guria passou, esbarrou em mim e derrubou minha casquinha no chão. Foi uma das histórias mais tristes desse dia, que minha casquinha se foi, né? Eu ia dar uma relaxada, não consegui terminar. Enfim, levei pra costureira. Tava o nosso juiz na época, o Maiquinho, ajudando ela também, ficou lá com ela. E aí depois que a gente montou a lona, a nossa sorte é que no andar, que era o ateliê dela, tu saía do elevador e tinha um espaço enorme de grande. E aí começava o corredor onde tinha as salas. Então a gente abriu a lona nesse espaço, na frente dos elevadores, e deu bem certinho a lona ali. Porque a gente tinha que furar ainda e botar as ilhós para passar a corda e fazer toda uma mão. No fim, aquilo dobramos depois de fazer muito esforço. Eu, o Maiquinho e a costureira, já era perto, sei lá, de 6, 7 da noite. E eu já tava num pico de estresse tremendo. Aí botamos as coisas no carro, fomos pro gasômetro. Chegamos lá, larguei as coisas pros guri. Agora vocês se virem, eu não vou botar a mão mais nisso aí. Aí os guri começaram a arrumar lá e tal. Aí, claro, obviamente não ficou exatamente do jeito que a gente queria. As saias também não ficaram do jeito que a gente queria. A gente teve que improvisar de tudo que é jeito. E as cordas também eram muito moles, a gente não tinha essa ideia, a gente achou que ia poder se jogar direto. E era uma corda de ringue de boxe, que era bem diferente. Foi uma função, mas eu sei que, sei lá pelas 10 e pouco, 11, a gente conseguiu relaxar. O pessoal parou, começou a conversar, fazer um lanche, alguma coisa. Mas foi um dia bem trabalhoso. Eu me lembro que foi uma experiência muito trabalhosa. Montar um ringue que a gente nunca tinha montado, mesmo com bastante gente ajudando. O pessoal tendo que levar comida de casa. A gente, pelo menos, tinha um camarim muito bom lá no gasômetro. Pelo menos a gente pôde deixar as coisas lá. Mas foi uma trabalheira muito grande. Foi bem complicado. Mas lá a gente começou a perceber como é que é a diferença de se apresentar em tatame para se apresentar num ringue com tábua e com um tatame em cima. A diferença é realmente bem grande, porque no tatame ele está direto no chão. E é o tatame e o chão, tu não tem nada que possa amortecer isso. E nas tábuas não, as tábuas elas conseguem ceder, elas conseguem fazer um efeito de mola, aonde tu vai cair em cima do tatame, vai impactar na mola e a madeira vai fazer esse efeito de mola e vai voltar. Então a queda é um pouco mais suave, apesar de ter alguns pontos um pouco mais suaves que outros, depende também da madeira, mas geralmente é mais tranquilo a madeira do que o tatame em si. O tatame normalmente vai te machucar um pouco mais quando ele está direto no chão. Sobre a madeira é o ideal, realmente. A ideia é de ter menos lesões e cuidar bem as quedas, aliado com a tábua, a madeira e o tatame, ajudam bastante o lutador. Lesões é algo que muito, muito, muito comum para quem está no meio, principalmente de esportes, mas da luta livre principalmente. Porque teu corpo é o que te amortece nas quedas, nos golpes, então não tem muita escapatória. Tu tem que treinar uma musculatura,
tu vai ter que fazer treinos de queda, de rolamento, para aprender exatamente como absorver o menor impacto possível e como cair sem te prejudicar demais. Eu, por sorte, nunca tive nenhuma lesão séria nos joelhos, nem pé. Já bati de machucar, mas em alguns dias estava bom. Meus maiores problemas realmente foram coluna e ombros, os dois. Eu sempre tive uma má postura, então eu tenho os ombros um pouco retraídos, as escápulas aladas, que eles chamam, que ela é um pouco mais uma protuberância para fora, e uma leve escoliose. E com certeza a luta livre não me ajudou a melhorar. Só que quando eu fui perceber que eu precisava fortalecer minha musculatura e fazer algum tipo de fisioterapia para melhorar isso, eu já tinha alguns anos lutando, alguns anos de queda no tatame, de quedas um pouco mais arriscadas quando a gente é mais novo e não se preocupa tanto com isso. Então eu já machuquei, já tive lesão no ombro direito, no ombro esquerdo e nas costas principalmente. Lombar é algo bem recorrente para quem está no meio da luta livre. Se tu pratica luta livre e nunca teve nenhuma lesão, tu é uma pessoa abençoada, tá? Tu tem um anjo da guarda ali, se é que pode se dizer assim, te ajudando a não se machucar, porque é um esporte de extremo impacto e onde lesão e acidente acontece com bastante frequência. Não só na luta livre isso me prejudica, mas até hoje dores nas costas são recorrentes, às vezes passa, daqui a pouco volta. Até hoje eu não consigo levantar muito peso quando eu fazia academia. Inclusive, os motivos de eu ter parado a academia é que meu ombro voltou a doer com bastante força. Ele estava começando a raspar no osso. E então estava me impedindo de fazer o movimento sem dor. Então, aliás, fazer o movimento com dor. Só eu conseguia fazer o movimento de ombro com dor. Então eu parei e falei, bom, eu boto meu ombro no lugar de uma vez por todas, ou eu paro de vez com isso. E aí, por enquanto, eu escolhi parar. Eu pretendo voltar e dar um jeito nele, sabe? Botar esse ombro no lugar. Porque realmente é ruim. Tu percebe, assim, quando tu tá muito pra frente. O uso diário do computador também não ajuda. E a luta livre também, eu tenho certeza que me ajudou um pouquinho nessas lesões. Mas se a pessoa hoje em dia... Se eu pudesse falar pra mim do passado, para ter mais cuidado e cuidar isso desde cedo... Eu com certeza diria isso pra mim mais novo. A primeira apresentação que a gente fez, não dá nem pra chamar de show. A primeira apresentação que a gente fez foi também num evento que era da Ninja Produtora, que é quem produzia o Anime Bus, mas não era o Anime Bus. Era um evento game alguma coisa. Ele era menor que o Anime Bus. Ele foi num colégio, num espaço que tem próximo da Ipiranga, lá perto do Antônio de Carvalho. Eu não me lembro exatamente o nome da rua. E eu sei que o Edu conseguiu o contato e conseguiu fazer que a gente se apresentasse, porque a gente tinha feito alguma coisa num outro anime, ou ele tinha mandado fotos da gente, alguma coisa assim. E ele conseguiu que a gente fosse lá e fizesse uma luta ou duas. E aí, eles tinham um palquinho de madeira, onde eles apresentavam lá prêmios e atrações, e a gente ia lutar ali. Enfim, foi uma coisa bem na hora. Eu lembro que acho que o Edu nos comentou na quinta e a gente tinha que estar lá no domingo. Enfim, fomos lá. A gente não tinha nem uniforme na época. Isso faz muitos anos. Foi realmente antes das apresentações oficiais da SW. Bom, nós chegamos lá, marcamos a luta meio na hora. A gente marcou numa praça que tinha perto desse colégio. E aí fomos lá pra fazer a luta. Eu tava lutando como Nefastos e ia lutar contra o Ismael, que tava lutando de Fausto ainda, que era o antigo personagem dele. Bom, obviamente a luta não foi lá essas coisas, né? A gente estava em começo de carreira e só que foi muito engraçado, porque a gente estava lutando em determinado momento da luta, na queda, na madeira pura mesmo, não tinha tatame nem nada, era a madeira do palco ali. Eu machuquei o ombro e senti ele doendo, mas beleza, segue a luta, né? E aí lá pelas tantas, o Ismael também machucou o ombro. E aí eu sei que tava os dois com o ombro machucado e a gente seguiu a luta, sem problema nenhum. Terminamos a luta e aí começamos, mas essa dor no ombro, cara, eu caí de mau jeito ali, mas tá doendo muito. E ele dizendo a mesma coisa. Quando olharam assim, cara, acho que teu ombro não tá no lugar pro Ismael. Eu só tava com dor a princípio. E ele, pois é, tá muito estranho isso aqui. E aí ele, cara, vou no hospital dar uma olhada nisso aqui, tirar um raio-x, ver se não deslocou nem nada. Eu também tô com dor, falei pra ele, vamos ir então. Eu sei que ele ligou pra um amigo dele,
que nos pegou de carro lá e nos levou no HPS. Só que tu pensa no estado, né? Nós todos suado, sujo de ter recém-lutado, o Ismael com tintura vermelha no rosto, ainda meio borrado, porque saiu um pouco durante a luta, de regata branca do Fausto, também manchada. Nós dois lá indo pro HPS conversando assim. Ah, que droga, olha só. Quando vê, nos chamaram. Chamaram o Ismael primeiro, aí ele foi fazer a triagem, foi dar nome lá, explicar o que tinha acontecido. Logo em seguida me chamaram, sentei do lado dele, né? Aí a mulher, o que houve? Tô com uma lesão no ombro, alguma coisa. Como é que lesionou? Luta livre. A mulher, tipo, olhou, outro? Mais um? O que é isso? Que esporte é esse que tá acabando com o ombro das pessoas em Porto Alegre? E aí foi muito engraçado, porque a gente ficou esperando boa parte da tarde para ser atendido, com o ombro assim, meio imobilizado. E aí quando acabava o assunto, a gente não tinha mais o que conversar, o Ismael chegava no meu ombro e fazia assim no meu braço, para levantar meu ombro. Aí eu, seu merda! E aí ia lá e levantava o ombro dele também. E, bom, nós tava vendo já todo tipo de atrocidades, mas ainda tava com aquela cara manchada que tava engraçadíssima. Eu acho que eu tenho uma foto. Quer dizer, agora eu não sei se eu tenho mais, porque eu formatei o computador. Eu perdi tudo que eu tinha. Mas eu não sei se eu tenho essa foto ainda, eu acho que não. Que era a cara do Ismael me olhando, com a cara toda suja e o ombro parado, assim, imobilizado. Sei que lá pelas tantas demorou tanto pra gente ser atendido que a gente foi comer um Subway, porque a gente tava morrendo de fome de estar a tarde toda lá. E aí sim a gente foi fazer o raio-x e tudo. E aí, no meu caso, só colocaram uma tala pra imobilizar, não deslocou nem nada. E o dele, se eu não me engano, tinha deslocado. E aí eles tiveram que colocar no lugar. Mas foi uma história bem engraçada passar a tarde no HPS, pós-luta livre, ainda mais com o Ismael semi-fantasiado de Fausto. Quando eu ainda tava nos Titãs do Ringue, eu pensei em criar um personagem chamado Blackout, assim, com uma roupa escura e azul. Não tinha bem a definição de heel e face na época porque que ele seria. Mas eu tinha feito alguns esboços, alguns desenhos de como eu gostaria que fosse o uniforme. Ele ia ter máscara na época. E aí depois, não sei porquê, não me lembro exatamente o motivo, os guris comentaram, Matheus tem uma cara de arrogante, tu tinha que fazer um personagem heel, assim, um personagem arrogante. E eu, será? Não era, não que fosse, não que eu não quisesse, mas não era meu plano inicial. Eu falei, tá bom, vou encarar então, já que os guris falaram que eu tenho cara de arrogante, então vou tentar fazer. E aí eu busquei o nome Nefastos, que era o nome de um projeto de banda que eu tinha com o primo meu de Torres, que nunca saiu do papel. A gente só tinha o nome. E aí eu peguei o nome pra mim, peguei o nome pro personagem, virou Nefastos, sem motivo aparente. Era o nome da banda que nós tinha de metal, eu e meu primo, que nunca saiu do papel. Comecei a fazer alguns esboços, tentei botar uma personalidade praticamente de arrogante nele, de um cara, sabe, um estrelinha, um nariz empinado, e ele seguiu por isso sempre, ele não chegou a ter nenhuma grande reviravolta nesse tempo todo, mais ou menos como ele começou, ele seguiu até hoje, assim. Já tentamos colocar um face turn no Nefastos, cogitamos, mas depois abortamos a ideia, e ele começou assim mesmo, passei por alguns uniformes, algumas roupas mais simples, até eu conseguir elaborar um pouco melhor as últimas, até a fase businessman, né, com o terno. Mas ele não teve uma grande diferença de personalidade, assim, de perfil psicológico desde o início até hoje. Ele se manteve, assim, o mesmo cara arrogante, o mesmo cara que o pessoal vai, que o pessoal não gosta, que o pessoal odeia, o mesmo cara que não tá aí pra ninguém, que consegue tudo, passa por cima de tudo e todos, seja lá como for, nem que seja roubando, nem que seja se aliando. E é isso, Nefastos é isso aí, basicamente. Desde que a SW começou e até hoje, a gente só consegue arrecadar dinheiro com os treinos. É o pessoal que vai treinar e nos paga para isso, paga academia, e a gente vai juntando para poder realizar nossos shows. Desde sempre, a gente sempre teve que botar dinheiro em todo show que a gente fez da SW, porque normalmente só a grana que a gente cobra de treino não é suficiente para arcar com os custos, e depois que a gente teve o ringue, então isso só aumentou exponencialmente. É complicado, nenhum show que a gente fez até hoje nos pagou, tirando uma água ali, alguma coisa, um camarim. Fora isso, a gente sempre teve que gastar tudo.
do nosso transporte, alimentação, a despesa que vai ter, a pagar o que a gente precisa, carreto do ringue, serralheiro quando precisa consertar alguma coisa, tudo saiu do nosso bolso em todos esses anos. Então a questão financeira ela é um pouco complicada, porque tirando quando a gente consegue vender alguma coisa em shows de bottom ou de cartaz, que é um lucro bem menor, assim, nem se compara. O principal mesmo é realmente os alunos que nos pagam durante os treinos. A questão de continuar com a luta livre, ela é muito pertinente, porque tu vê muita gente no Brasil fazendo isso por amor. Poucas são as empresas que realmente conseguem ter um bom lucro para se manter. É difícil com a luta livre no Brasil. E com a gente não é diferente. A gente está nisso já faz um bom tempo. Acredito que desde 2012. Eu treino já um pouco antes, mas não sabe, à frente da empresa. Desde que a gente assumiu a empresa, tudo que a gente colocou sempre foi tudo do nosso bolso, através de vaquinha. Hoje, quando a gente precisa de um show que nos cobre um pouco mais caro para alguma questão financeira, é através da vaquinha com o pessoal que a gente consegue idealizar esse show. E a gente vem crescendo, apesar de ter alguns anos melhores, outros piores, algumas crises que passam. A SW vem numa evolução, tanto de show, quando a gente adquiriu o ringue, foi reformando ele, quanto de personagens que vão se tornando um pouco mais elaborados, e quanto das próprias lutas, que ficaram cada vez melhores ao longo do tempo. Quem tá na luta livre tem que estar por amor, porque é difícil ganhar dinheiro com isso. Eu atualmente estou bem afastado da SW. Final do ano passado eu tive essa lesão no ombro. E de novo, né? No ombro direito dessa vez. E a SW tava sendo bem estressante. Ela era um segundo trabalho, por mais que não oficial. A SW ela é uma empresa oficialmente, ela tem CNPJ. Mas nenhum das pessoas que trabalham na SW trabalham o seu turno integral. Todo mundo faz mais alguma coisa. Eu trabalho no cartório e quando eu saía de lá eu resolvia os problemas da SW junto com os outros sócios. Então era sempre no tempo útil que a gente tinha para resolver essas coisas. Então, cansei de sair do serviço, caminhar no centro para procurar o tecido ou uma academia, ou ir não sei aonde conversar com alguém, ou fazer uma reunião com não sei quem, sabe? Diversas vezes o tempo de lazer que tu tinha acabava indo todo para a SW. E a SW nunca trouxe um retorno financeiro para todo esse investimento de tempo e de energia. Então, a gente nunca, apesar de ser um trabalho oficial, que a gente não tem um horário certo para trabalhar, a gente está nisso mais ou menos desde 2011, 12, a gente nunca teve férias até lá. Então, a gente estava mais ou menos uns 5 anos trabalhando direto na SW sem parar. E isso vai desgastando a pessoa. Então, final do ano passado, final de 2017, numa reunião eu falei, pessoal, vou ter que me afastar um tempo. Ou definitivo, não sei. E eu não quero mais passar os treinos, era eu que estava passando os treinos na época. Eu sentia que eu não estava mais conseguindo progredir o pessoal, que tudo que eu tinha para passar eu já tinha passado, que eu não conseguia mais evoluir, que todo o espaço físico que a gente tinha lá, onde a gente treina nos tatames, eu já tinha extraído tudo possível daquilo. Eu não conseguiria dar mais de mim naquilo, então eu não conseguiria continuar dando os treinos. E também das minhas funções administrativas eu pedi um tempo. Quando eu dei esse tempo, foi que eu percebi como a SW é um negócio que se tu realmente não tem uma espécie de férias ou um descanso, ela estressa e muito. Minha vida pessoal melhorou depois que eu dei esse tempo da SW. Em fevereiro a gente tinha feito uma outra reunião e eu decidi voltar às funções administrativas um pouco mais leve, um pouco mais devagar, sem tudo que eu fazia exatamente. Um pessoal que estava lutando começou a nos ajudar também a esses assuntos administrativos e eu não voltei a treinar. Eu não recuperei meu ombro, eu não sei quando eu vou fazer. Eu estava com planos ano passado, isso até pouquíssima gente sabe,
mas eu queria me mudar para o Canadá para tentar luta livre lá. Eu ia tentar trabalhar em alguma coisa por lá e nas horas vagas treinar luta livre em alguma academia especializada de luta livre canadense. E depois, quem sabe, para os Estados Unidos, tentar fazer um nome lá. Eu entrei na academia em 2017, justamente porque eu estava com esse plano. Eu sabia que eu ia ter que melhorar o meu físico se eu quisesse ser aceito em alguma academia lá. Eu ia ter que já estar com um porte físico um pouco melhor, uma resistência um pouco melhor, uma resistência às dores e às lesões melhores do que eu tinha quando eu não fazia nada. Quando eu lesionei o ombro lá por outubro, novembro de 2017, eu desisti desse sonho que eu tinha. Eu já tinha visto intercâmbio, já estava dando uma olhada em academias por lá, mas eu percebi que viver de luta livre não seria para mim. Eu ia ter sempre uma lesão no ombro ou uma lesão nas costas por culpa da escoliose. Eu tinha frequentemente dores na academia. Então, por algum motivo, eu decidi ou percebi que a vida de treino intenso talvez não fosse para mim. Eu já tinha feito academia algumas outras vezes e o ombro sempre vinha com uma dor ou as costas. Eu dava uma reforçada, mas se eu botava um peso a mais, ele já doía. E aí eu já tinha que parar de treinar para recuperar o ombro e poder voltar. Então eu meio que percebi e vamos dizer assim, eu admiti que eu não tenho talvez o melhor corpo para luta livre, ou para o esporte, ou para o ganho de massa, e que mesmo se eu entrasse numa academia lá, minhas lesões iam ser frequentes. Com lesões frequentes, um histórico de lesões alta, nenhuma empresa de luta livre vai querer, a não ser as menores. Então eu decidi que 2018 ia ser o ano de estudos, eu ia deixar um pouco o corpo de lado para voltar a dar uma estudada, que eu estava sem estudar já fazia alguns anos. E estou fazendo alguns cursos, nada relacionado à luta livre. Não voltei a treinar na SW. Parei de atuar como nefastos por culpa de não estar treinando. E não estou com pretensão de voltar. Quando eu parei com a SW, de dar os treinos, de fazer todos os assuntos administrativos, cuidar da parte do ringue, quando eu dei essa pausa, a minha vida deu uma reviravolta. Não uma reviravolta tão grande, mas eu comecei a perceber realmente como a SW estressava e cansava. Esse ano todo, que eu estou bem menos ativo e não estou treinando, por exemplo, eu já tenho alguns dias livres na semana, meus cabelos brancos diminuíram do ano passado para cá, o que estava começando a nascer diminuiu. Meu sono melhorou muito, eu consigo dormir melhor, eu estou conseguindo dormir mais cedo, eu estou conseguindo ler um pouco mais, eu consigo ler antes de dormir e dormir bem. Meu trabalho no cartório melhorou, meu rendimento melhorou bastante, eu não sinto mais sono que nem eu sentia antes trabalhando. Eu não durmo mais no ônibus indo para o trabalho que nem eu sempre fazia por estar cansado sempre. Então eu percebi que a minha saúde melhorou muito. Eu consegui ter um pouco mais de tempo para lazer, para as minhas próprias coisas, para fazer coisas em casa, e, enfim, qualquer outra coisa, que a SW tomava muito esse tempo. Eu não me arrependo do que eu fazia. Não me arrependo mesmo. A SW foram alguns anos de dedicação. Mas era muito tempo que se dedicava para isso, por mais que não parecesse. Por mais que os treinos fossem só 2 vezes por semana, a preparação e produção de um show era muito demorada. Começava antes e correr atrás de tudo tem que dar certo. Se um ferro entorta, tem que falar com um especialista, um serralheiro vai ter que ver. E são barras de ferro de 5 metros, tu não consegue levar de um lugar para outro fácil. Se a madeira quebra, tem que trocar, não é um material barato, não se ganha para isso. Então eu decidi que eu ia dar um tempo da luta livre, porque realmente não estava rendendo. Na minha opinião, para a SW poder realmente progredir, dar um salto, tem que se mudar o que está sendo feito hoje. Tem que ter algum tipo de revolução, alguma coisa tem que ser feita. Obviamente a gente sabe que só investindo uma boa quantidade de dinheiro para que a gente consiga melhorar isso. E conseguir dinheiro assim alto não é tão fácil assim. Mas seria isso. A SW vem há alguns anos fazendo um modus operandi que não tem dado lucro. Então eu lembro de uma conversa que a gente teve em fevereiro de 2018, nessa reunião que eu voltei aos assuntos administrativos, que eu falei, cara, ou a gente muda do jeito que tá, ou a gente fecha a empresa, porque, sabe, só tá dando despesa, a gente não tá tendo lucro nenhum, não conseguimos nenhum progresso referente a lucro e dinheiro em 5 anos. Então é complicado, a gente escolheu uma área de muito nicho, muito específica, que não é fácil.
Logo depois que eu pedi esse meu afastamento lá em dezembro e voltei bem devagar, com bem menos coisas em fevereiro, logo depois o Ismael também pediu um tempo e o Cid também pediu um tempo. E o Ogro já estava um pouco afastado da parte administrativa, continuou afastado, concluindo o curso que ele estava fazendo e começando a trabalhar na área dele de saúde, que é uma área que é difícil tu ter finais de semanas livre, ou dia sim, dia não. Ele trabalha por escala, por exemplo. Então, essa administração que a gente tinha de nós 5, ela acabou ruindo nesse ano de 2018. E o pessoal que estava nos ajudando, que era o pessoal, os lutadores que treinavam com a gente, começaram a assumir algumas dessas coisas que era com a gente antes. E com mais gente assumindo, o trabalho começou a se diluir um pouco para cada pessoa. A gente começou a dividir mais as coisas, as funções, e agora nenhum fica tão encarregado, tão sobrecarregado. Eu acho que assim realmente é um modo bem mais tranquilo de se operar. O problema é que às vezes dá problema com alguém não pode, alguém precisa de um afastamento, alguém sai, problemas pessoais acontecem. Então a gente está sempre sujeito a isso. Como ninguém ganha da SW, a SW não paga ninguém, acaba que a gente trabalha realmente com uma hora extra, com o que sobrou do nosso dia para a SW. E qualquer problema pessoal, qualquer problema de despesa em casa que aperte, a gente vai ter que cortar da SW. Então, às vezes, alguém que está ajudando numa área, por algum motivo tem que parar. Algum motivo de saúde, algum motivo familiar, algum motivo de trabalho, qualquer que seja. Então, isso é um pouco complicado, porque às vezes se alguém estava assumindo alguma coisa, vai ter que parar, não se sabe bem quanto tempo, para depois voltar. Então, 2018 não foi um bom ano para a SW. A gente fez um show até agora, que foi o SW Lute em Novo Hamburgo, que não foi muito bom, mas as experiências que a gente teve em Novo Hamburgo não foram boas por não conseguir trazer um público grande. A gente acredita que o nosso público está mais em Porto Alegre e região mais próxima aqui. Mas tá vindo coisa boa aí. Até o fim do ano, algumas novidades aí de 2018 devem acontecer que vão dar uma mexida boa, né? Nas histórias, nas lutas e nos eventos. Então, a desistência de alunos, eu acho que ela é algo comum na maioria de esportes e artes marciais. Eu acho que isso não é uma exclusividade da SW. Mas alguns fatores que fazem um aluno treinar um tempo, pouco tempo, e depois parar. Às vezes pode ser algum fator financeiro, o que eu acho que não é o principal caso. Não consegui mais dinheiro, vou ter que parar de treinar. Acho que é um dos menores casos. Eu acho que o principal caso é de ser uma coisa diferente do que se vê na TV. Quando se treina luta livre, ela é diferente do que tu assiste, tá? A maioria das pessoas acha que vai começar pulando de uma corda, dando um splash, dando um super golpe, e não é assim. Começa-se bem do básico, com segurança, com rolamentos. Quando tu domina o básico, tu vai avançando. É algo progressivo, é algo devagar. Depende de pessoa para pessoa. Se tu conseguir dominar o básico muito fácil, tu pode progredir, não tem problema. Mas eu acho que talvez a decepção de começar na luta livre, iniciar ali os primeiros passos e não conseguir progredir muito nesses primeiros passos, também fazem as pessoas desistirem. O público da luta livre, ela é muito ligado ao pessoal nerd, ao pessoal geek, a pessoal que gosta de cultura pop. E normalmente esse pessoal não é o pessoal mais ligado a esportes. Então, normalmente não é o pessoal com o melhor físico. Então, quando chega-se no treino, tu tem que fazer uma série de exercícios físicos, rolamentos, quedas, uma corrida, e o coração dá uma disparada, o fôlego começa a diminuir. Eu acho que o pessoal vê que não é bem assim, que talvez não é tão fácil quanto parece que é na TV. Eu acho que esse é o principal motivo de desistência. Uma certa decepção com a própria pessoa de não conseguir dominar o básico ou de demorar muito no básico e não tá conseguindo progredir. Isso faz as pessoas, acho que, desistirem. Acho que também talvez a impressão da luta livre ser no ringue e a gente treinar em tatame pode afastar alguém que já não estava tão interessado assim, que foi mais só conhecer. Talvez ela achava que ia treinar também no ringue, porque o ringue realmente é um grande artifício de marketing, ele chama atenção. É uma estrutura de metal e madeira de 5 metros por 5 metros,
decorada com uma saia, com gente em cima se batendo, fazendo barulho. Então, ela chama atenção. Talvez chegar lá e ver que o treino é em tatame e o ringue fica desmontado em outro local, pode ser um pouco decepcionante. Mas também não acho que seja esse o principal fator. Acho que é o fator da progressão de... O Cid ele falou uma vez isso, eu acho perfeita a frase. A luta livre, ela tem a impressão de ser um falso fácil. As pessoas acham que é fácil fazer. Porque, é combinado, os golpes não são para machucar, o golpe não é para doer, é ali uma cooperação entre os dois lutadores, isso aí é fácil. Não é. Tem que ter muita coordenação. Qualquer código que tu passa na luta livre, tu tem que estar coordenado, tu tem que saber como fazer, por onde fazer, que jeito, em que momento. Então é muito detalhe que às vezes as pessoas não, durante a luta quando estão assistindo, não pegam. E quando tu vai treinar, é outra perspectiva, tu não tá mais de fora, tu tá lá dentro. Como eu disse, a luta livre ela é um segmento de nicho, né? Um público muito específico, um público que acompanha a cultura pop, que gosta de quadrinhos, que gosta de cinema, que gosta de animes, mangás. Esse é normalmente o público que a SW consegue abraçar, é luta livre em geral. Um público nerd, um público geek. E dentro desse público ainda é um pouco mais difícil conseguir trazer o público feminino. Acho que principalmente na SW, por majoritariamente termos lutadores masculinos, quase sempre. E acredito também pelo próprio esporte, por ser algo de impacto. A maioria, acho que das gurias, acho que o público feminino não se sente à vontade em fazer aquilo, em se dispor a rolar ou cair no chão. A gente sabe que normalmente os guris gostam mais de brincar de lutinha desde pequeno, tem essa coisa um pouco mais exacerbada. E então talvez eles já sejam um pouco mais propensos. Enquanto as garotas normalmente não têm tanto contato com isso quando são pequenas, enfim. E acho que o fato de ter que se jogar propositalmente no chão, fazer uma queda de costas, não é muito atrativo para o público feminino. Mas eu acho que tem sim meios, com certeza, de tu atrair um pouco mais esse público. É preciso falar um pouco mais a língua das meninas. É preciso apresentar lutadoras femininas, óbvio, né? É preciso apresentar lutadoras para te poder trazer um pouco desse público. Tu tem que botar alguma coisa que as atrai, alguma coisa que as goste, alguma coisa que as identifique. Então, quando tu coloca ali uma mulher lutando e se saindo bem naquilo, ela com certeza vai incentivar outras pessoas a também treinarem, outras garotas. Elas vão poder falar, bom, olha lá um motivo de inspiração, tem uma guria lutando no meio dos caras, tem uma guria lutando num esporte de impacto. Também quero, achei legal, gostei, também quero esse desafio para mim. Eu acho que a partir daí, sim, a gente vai conseguir atrair um pouco mais do público feminino. No Brasil, em geral, esse problema do público feminino não é só da SW, ele acontece em todo o cenário. Acho que pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo que eu citei aqui para nós, é o motivo que no Rio tem poucas garotas, São Paulo acredito que tem um pouco mais, mas é um público dominado pelo público masculino. É um nicho dominado pelo público masculino. E acho que a gente tem que falar a língua feminina, falar a língua das garotas para conseguir atrair elas para o nosso espetáculo. Telecat eu sempre vejo como a luta livre realmente que foi bem trazida para a América do Sul, tanto aqui quanto a Argentina, alguns outros países de língua latina. Ela tem uma característica própria daqui, que difere da luta livre mexicana, do pro wrestling americano, do pureza japonês. O Telecat, ela tem um meio próprio. Obviamente, se tu pegar todas essas denominações que eu falei, é tudo luta livre. Mas cada local tem uma escola diferente, tem um objetivo diferente, tem um estilo diferente. E aqui no Brasil, o Telecat, nos anos 60 e 70, se popularizou muito, né, vindo da Argentina. E isso é um espetáculo televisionado, para onde milhares de pessoas assistiam, os shows lotavam. Mas eu acho que a principal diferença está no propósito do show em si. O Telecat, nos anos 60 e 70, ele não se preocupava em ser exatamente verdadeiro, eu acho. Apesar de, claro, termos inúmeras histórias de limão no olho, de sangramento. A ideia que eu digo é que os personagens, eles eram
não sei se dizer mais caricatos, mas talvez eles não se levassem tanto a sério, que nem personagens, gimmicks do pro wrestling tentam se levar. O personagem de uma pessoa, de um lutador no pro wrestling, ele vai tentar passar o máximo de realismo daquilo. No telecat era um pouco mais caricato, eu acredito. A gente ainda tem no pro wrestling, com certeza, muita coisa caricata, mas ela tenta se aproximar um pouco mais da realidade. No telecat parece que existia uma distância um pouco maior. Algo que não se levava tanto a sério. Algo que se sabia que era alguma coisa armada, mas que, ao mesmo tempo, não tinha um compromisso com a seriedade, com a realidade. Eu acho que depois, conforme o público foi evoluindo, aquilo que se fazia no telecat não se sustentava mais. Conforme os anos foram passando, o público foi mudando, querendo ver outras coisas, algo mais próximo da realidade. Eu acho que aquilo que o telecat fazia era muito fantasioso, e aquilo que o pro wrestling faz, apesar de também ser fantasia, ainda está um pouco mais conectado com o público. Está um pouco mais próximo do real. Pro wrestling, esporte ou entretenimento? Por que não os dois? Por que não as duas coisas? Um esportista de tênis, ele está, durante sua partida, proporcionando entretenimento. Assim como um jogador de futebol treina duro todos os dias e promove entretenimento. A luta livre, ela é sim as duas coisas. Não tem como dizer que não. Ela só não é competitiva, é a única diferença. Porque os lutadores estão lá cooperando no ringue um com o outro. Competir deixa-se para os outros tipos de esporte. Mas eu considero sim a luta livre um tipo de esporte. Os lutadores fazem tudo que um outro atleta faz. Alimentação, treino pesado, sabe? Privação de várias coisas, horários rigorosos para treino. E vão lá e entregam um entretenimento para o público. Entregam aquilo que se pede, aquilo que se espera. E de uma forma muito mais próxima. Eu acho que a luta livre é o esporte mais próximo com o público possível. Porque eles estão no ringue a poucos metros de ti. Você está vendo eles muito de perto. E daqui a pouquinho eles podem descer e estar nos teus pés. Em que outro esporte que tu consegue ver isso? Todos os outros esportes têm uma delimitação de área muito clara. E a luta livre, apesar de ter o ringue, é permitido tu lutar fora, lutar na rua. Então, os lutadores podem estar do teu lado, podem estar lutando na tua frente, podem te pedir para sair da cadeira, para colocarem outro ali e continuarem a luta. Então, a sensação e a emoção que tu tem, eu acho ela muito mais forte na luta livre, porque as coisas estão acontecendo ali, estão nos teus olhos, estão na tua frente. E por mais que outros esportes, como futebol, seja uma mania mundial, eu acho que a proximidade da luta livre é a grande diferença dela e que ela é, sim, um esporte. Quando tu não consegue chegar e fazer aquilo que um jogador de futebol, chegar do nada e fazer aquilo lá. Aquele treino, ou o tempo que ele aguenta no campo. Sem treino, tu não consegue. Na luta livre é a mesma coisa. Alguém que nunca treinou nada de luta livre não consegue subir no ringue e fazer o que um atleta de luta livre faz. Então, eu acho, sim, é as duas coisas. A SW queria, sim, começar como algo mais voltado para o hardcore, mais voltado para o público adolescente/adulto. E tanto que um dos primeiros nomes que a gente ia ter era Porto Alegre Hardcore Wrestling. Isso antes da gente ser SW. Então a gente sempre gostou de hardcore. A gente sempre teve uma veia puxada pro hardcore. Tanto que o nosso primeiro cinturão foi o cinturão hardcore. E durante muito tempo ele foi o único. Mas à medida que a gente foi crescendo, evoluindo a empresa e entendendo um pouco melhor o público, a gente viu que só o hardcore não ia ser sustentável. A gente ia acabar fazendo um show para um público mais específico. Talvez um pai e uma mãe não quisessem levar um filho pequeno para assistir uma luta onde os lutadores podem sangrar ou podem estar se batendo com alguma arma branca. Pensando nisso, a gente resolveu mudar algumas coisas, dar uma diminuída no hardcore. Inclusive, a gente foi a primeira empresa do Brasil a fazer um evento unicamente hardcore, que foi o Time to Survive. Depois disso, a gente começou a repensar um pouco melhor o uso do hardcore, a frequência do hardcore. A gente também não queria abolir de vez, porque é uma coisa que a gente gostava também, de verdade. Mas a gente começou a moderar. Isso se refletiu no cinturão de duplas que foi criado, que era justamente para tirar um pouco o único foco que tinha, que era o cinturão hardcore. E aí sim poder fazer outro tipo de luta, poder fazer lutas sem o uso do hardcore, sem o uso de armas, e diversificar um pouco isso. Hoje a nossa ideia é tentar abranger o máximo possível
todas as faixas etárias e gosto dos públicos que a gente tem. Só que não é sempre que a gente consegue abraçar a todos. Mas, hoje em dia, por exemplo, uma coisa que a gente pensa mais é fazer uma luta realmente voltada para o público infantil. Ou ter algum personagem um pouco mais voltado para o público infantil. Porque esse pessoal gosta, as crianças adoram luta livre. Eles adoram. A questão do personagem, das entradas, das lutas, dos golpes, eles ficam loucos. Então, a gente percebeu que só o hardcore não ia se sustentar. E aí a gente conseguiu diversificar um pouco isso com o título hardcore. 2 cinturões maravilhosos, lindos aqueles cinturões de dupla. Teve uma vez, isso dos primórdios da SW, que teve um Zombie Walk em Porto Alegre. E a gente decidiu ir no Zombie Walk, por que não? Tava eu, o Ismael, o Cid, o Ogro e o Hammer, que era um amigo do Ismael que treinou com a gente também muitos anos atrás, o Alex. E bom, fizemos toda a maquiagem e tudo e tal, sangue, aquela coisa. Fomos pro centro de Porto Alegre. E aí começou a caminhada, tava um calor infernal, como toda Zombie Walk tem que ser. Um calor demoníaco. Aí, beleza, a gente tava fazendo a caminhada, e a caminhada é um baita de um percurso que começa lá no Mário Quintana e termina na Redenção. A gente foi indo. Quando a gente chegou na Redenção, por um motivo que eu não faço ideia qual é, a gente achou que seria uma boa ideia se aplicar golpes no espelho d'água da Redenção. E lá fomos nós, a gente começou 4, 5 mangolão se aplicando golpes de luta livre no espelho d'água da Redenção. Bom, tu pensa o pessoal que tava passando, né? Sendo que um pouco antes da gente chegar no espelho d'água, o pessoal se concentrou quando chegou ali no Monumento do Expedicionário, né? No Arco da Redenção. E eu acho que foi o Ismael. Ele tem uma mini muretinha, assim, onde o Ismael conseguiu ficar de pé se segurando, assim. Ele ficou, sei lá, 1 metro e pouco de altura, assim, na lateral do arco. Ele subiu ali em cima e ia dar um splash na gente. Por quê? Eu não sei. Mas ele subiu ali e aí ele pulou, se segurou assim e pulou na gente. E aí todo mundo pegou ele e caiu. Só que o maldito rolou por cima da minha cabeça. E aí ele rolou pra sair do monte de gente que tinha, rolou por cima da minha cabeça, fiquei com uma dor de cabeça até o resto do dia. Por causa daquela bunda dele que passou raspando na minha cabeça quando ele saiu do splash. Teve uma outra que foi muito engraçada, eu queria ter uma câmera no momento. Foi a primeira vez que a gente foi se apresentar no Anime Extreme. A gente estava na tarde lá, ainda não ia começar o show, faltava um tempo. Nós estávamos em volta do ringue ali e tal. E nisso chegou uma conhecida minha, uma amiga minha, me cumprimentou, a gente conversou um pouco ali, depois ela saiu. E aí o Lord Arthur chegou, Nefasto, quem é essa aí, não sei o que. Tá, amiga minha. Aí, não sei o que, ele ficou interessado, assim, sabe? Aí depois eu encontrei minha amiga de novo, a gente conversou mais um pouco, e depois a gente tava no ringue, ainda antes de começar o show, e ela apareceu ali de novo, pra gente trocar mais uma ideia. Nisso o Arthur tava de costas, e aí eu olhei pra ela e falei assim, fala que foi tu. Eu passei a mão na bunda do Arthur, mas passei com vontade, assim. O Arthur tomou um susto, ele virou, fez assim, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. E aí a minha amiga falou assim, com toda a calma do mundo, fui eu. Cara, tinha que ver a cara dele. A vermelhidão que aquele cara ficou foi impagável. A expressão mais engraçada que eu já vi de alguém ficar sem jeito foi do Arthur, com certeza. E outra história foi durante esse mesmo Anime Extreme, mais tarde, na luta final. Eu e o Frank Rocco fazia a decisão da nossa feud, que já estava há muito tempo para ser decidida. E eu contra Frank Rocco. Última luta também, evento da noite. E o Frank Rocco pega a minha cabeça e bate 3 vezes na quina do ringue, na parte do apron do ringue, né? Eu sempre achei muito feio quando os caras da WWE botam a mão. Então eu falei, eu vou tentar botar a mão bem no último momento, pra tentar vender um pouco melhor o golpe, né? Só que eu vendi o golpe tão bem, mas tão bem que eu nem botei a mão. E aí, quando veio, começou a sangrar um pouco minha testa. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque o Ismael bateu as 3 vezes com a minha cabeça no apron, e aí abriu um pouquinho e começou a sangrar. E aí eu caí no chão, assim, e aí quando ele foi me levantar, ele chegou assim pra me levantar, que ele ia continuar me batendo, chegou pra me levantar, parou, assim, olhou, me levantou chegando no meu ouvido, tá sangrando, tenta estancar, falando baixinho assim. Só que eu tava de joelho, ele tava de pé tentando me levantar, eu não tinha onde estancar. Então eu grudei a testa na camiseta branca dele e fui pressionando assim a testa contra ele, pra ver se estancava.
E estancou, deu uma ajudada, não sangrou muito, não foi nada de demais, assim, nada que precisasse parar o show. Só que eu acho que na visão do Gas, que nessa época eu não tava lutando, tava ainda como auxiliar ali, como staff, ele deve ter visto que a minha cara tava extremamente vermelha, porque ele chegou pros guris que estavam do lado de fora esperando pra entrar, ou que já tinham lutado, e falou: cara, o Nefasto tá sangrando. Só que era um cortezinho de nada, já tinha até parado, assim. E os guris lá fora já ficaram enlouquecidos. Meu, não pode sangrar no Anime Extreme, cara. Meu Deus, não pode. Não, a Total Destruction vai entrar, vai dar nos dois e vai tirar eles de lá. Porque senão, não sei o quê. Aí acho que alguém falou, meu, calma, espera, vamos esperar, ver se é tudo isso mesmo. E no fim não era nada, foi só um cortezinho mínimo, assim. Não precisou de nada disso. E aí no fim acabamos a luta como planejado, como tudo certo lá. E os guris depois na rua estavam apavorados. Porra, Guess, tu falou que se o cara tivesse aberto a testa, só um talhozinho de nada, assim. Eu sei que o Guess ficou, quase apanhou nessa aí. Teve uma outra história ainda que eu me lembrei agora, que foi na primeira vez que a gente se apresentou no Animatinga. Foi muito engraçado, porque a gente tava querendo, numa época um pouco mais hardcore, e a gente ia fazer o main event hardcore. Ia ser o Morgan e o Cid contra o Frank Rocco e o Rusher. Luta hardcore, taxinha, cadeira e a 2x4 que os guris fizeram, que é um pedaço de pau cheio, enrolado com arame farpado. Eu lembro que eu tinha comentado numa reunião que a gente tinha feito antes entre a gente da gerência, falando, cara, não vamos fazer hardcore, é um monte de criança e tal. Pô, sabe, daqui a pouco sangra alguma coisa, é chato, não é legal. Tá fazendo um negócio um pouco mais lúdico, de repente. Eu lembro que o Cid falou, cara, sabe qual é o principal defeito que a maioria das pessoas... Como é que ele falou? Então, sabe qual é o principal defeito que as crianças acham? Ou que tu tem com as crianças? Foi alguma coisa assim, não lembro exatamente. Aí eu sei que ele falou, tu tratar as crianças como crianças. Tu não tem que tratar as crianças como criança. Tem que tratar elas, sei lá, eu não lembro o que ele disse, mas eu sei que a frase foi essa e ficou gravada na minha memória. Não pode tratar as crianças como crianças. Dito isso, em um belo momento da luta... o Cid pega a 2x4 que tava na mão de alguém lá e acho que o Rusher, se eu não me engano, botou na testa do Cid isso e começou a esfregar. E o Cid, a ideia era realmente sangrar a testa dele. Então ele pegou e começou a roçar a testa dele no arame farpado. Só que aquilo abriu de uma maneira que começou a jorrar sangue. Ele tava com a cara completamente vermelha no meio de uma escola, cheio de criança assistindo. Depois acabou a luta, né? Foi a diretora, obviamente, conversar com a gente no camarim, né? O Cid, o Ismael tirando as taxinhas da mão, conversando com a diretora, e o Cid falando, não, foi sem querer, isso aqui acabou pegando, mas não tava nada planejado, não, foi sem querer, mas tá tudo bem, acontece, né? A diretora com os olhos desse tamanho, falando, pessoal, vocês têm que cuidar, né? Olha aí, sangrando. Essa foi muito engraçada também.